Por que milhões de pessoas orando, milhões de pessoas jejuando, dobrando o joelho, fazendo propósito, fazendo campanha, fazendo voto, não consegue realizar o que quer? Tivemos há pouco tempo uma situação dessa. Milhões de brasileiros e brasileiras jejuando, orando, fazendo campanha, fazendo voto e promessa, e o propósito não foi alcançado. As pessoas não param para analisar isso. As pessoas que são religiosas, elas não param para analisar isso. Por que não deu certo? Pelo contrário, Deus foi errado. Deus foi errado. 1.500 pessoas foram prejudicadas. Se é que você me entende, eu não estou aqui falando nada, nem de A, nem de B, nem de C, não. Estou falando da realidade, do conhecimento meu que eu tenho, mínimo dos escritos bíblicos. De uma reflexão racional que eu faço dos escritos bíblicos. Por que que no ano 70, quando aconteceu o dia do Senhor, quando 1 milhão de judeus aproximadamente foi morto dentro de Jerusalém, 1 milhão levado escravo e outro 1 milhão passado pelo fogo. Isso aconteceu lá dentro de Jerusalém entre o ano 66 e agosto do ano 70, no dia do Senhor, que durou 3 anos e meio. Por que que aquelas pessoas, aqueles judeus que seguiam Moisés, dizimavam, ofertavam, faziam jejum e era jejum forte. Clamavam a Deus, seguindo a Torá, seguindo a lei de Moisés. Não deu certo, não livrou eles. Porque na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos. Gente, mas os judeus são adoradores de Moisés, do Deus de Moisés, do Deus da Bíblia, do Deus verdadeiro. E Deus deixou 6 milhões de judeus serem mortos. E aí? Não estaria todas essas pessoas na contramão do que realmente o Deus da Bíblia, que é Deus Espírito, quer que as pessoas praticam? Não estariam essas pessoas na contramão, adorando um Deus diferente do Deus da Bíblia? Por que 1 milhão de judeus em Jerusalém no ano 70? Eles que procuravam praticar as leis dadas por intermédio de anjos no Monte Sinai a Moisés. Agora, no ano 2022, pessoas orando, jejuando e tal. Quando chega dia 9 de janeiro, 1.500 pessoas presas e nenhuma resposta. Não seria a hora de rever o conceito do entendimento bíblico? Não seria a hora de analisar, parar, pensar? Espera aí. Eu vou entender Apocalipse 1:10. Fui arrebatado no dia do Senhor, e era o dia do Senhor. Eu estava no Espírito no dia do Senhor. Não é o caso da pessoa parar, analisar Apocalipse 1:10, aquele dia do Senhor, que a teologia coloca nos rodapés dos textos bíblicos, que era domingo. Não é o caso da pessoa analisar e falar, peraí, o dia do Senhor já aconteceu, o julgamento já aconteceu. Apocalipse 14, 6 ao 8, o juízo de Deus chegou naquela época. Apocalipse 18:10, Apocalipse 19:2, Apocalipse 11:15, quando foi tocada a 7ª trombeta. Não é o caso das pessoas parar, peraí, o reino de Deus já foi estabelecido. Não é o caso de, principalmente, a pessoa estudar Apocalipse 21, do versículo 1 ao 6, principalmente o versículo 3, 5 e 6.
O 3 e o 6. O 3 diz que Deus estabeleceu o tabernáculo dele espiritual nos homens, no espírito dos homens, onde ele está morando, fazendo a presença. No versículo 6 fala, tudo foi cumprido, tudo já foi realizado. E as pessoas estão por aí pedindo em nome de Jesus, que não existe mais. Jesus de Nazaré durou até aquele madeiro, até aquela cruz, quando ele disse, tetelestai, está consumado. A graça, o favor imerecido pregado por Paulo, que foi antes de Apocalipse 10, foi antes do dia do Senhor. Nós não estamos mais no favor imerecido. Hoje nós somos, se cumpriu a passagem até que Paulo disse, vós sois templo do Espírito Santo. Se cumpriu em Apocalipse 21:3. Não seria também o erro dos judeus que estão buscando Deus do Velho Testamento, da lei, das leis mosaicas, sendo que Paulo diz em Romanos 10:4 que o fim da lei foi Cristo? E se o fim da lei foi Cristo, os judeus estão em obras mortas? Paulo disse em Romanos 2:16 que no juízo que já aconteceu lá no ano 70, todos passariam pelo evangelho que ele estava pregando, que era o evangelho da sã doutrina, da graça de Deus. Não o evangelho de Jesus de Nazaré que foi para os judeus, e muito menos as leis de Moisés. Não teria sido por esses motivos que 1 milhão foi morto lá em Jerusalém e as orações dele, o jejum dele não resolveu para nada, eles passaram pelo juízo do mesmo jeito. Não teria também sido isso na Segunda Guerra Mundial, quando foram mortos mais de 6 milhões de judeus, vivendo nas trevas lá de Moisés? Não teria acontecido o ano passado, 2022, que veio surtir efeito agora dia 9 de janeiro desse ano, quando 1.500 pessoas foram presas, como e suas orações, e seu Jesus, seus jejuns, e chamando por Jesus de Nazaré não resolveu nada? Isso é apenas uma reflexão. Eu sei a resposta para mim. A resposta eu estou procurando viver. Eu estou vivendo no Evangelho eterno. Apocalipse 14:6, quando Deus estabeleceu o Evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. Estou vivendo Apocalipse 21:3, crendo que o tabernáculo de Deus ele é espiritual e ele está no meu espírito e está no seu espírito. É isso que eu estou. Isso chama-se Evangelho eterno. Eu estou procurando viver isso. E eu também dou esse toque para você. Procure esse entendimento. Talvez você vai começar a refletir dessa maneira. Você vai começar a entender o porquê que clamores, orações, jejum não dão resultado. Nem as leis dadas por intermédio de Moisés também não deu resultado. Não livrou os judeus do castigo, da vingança. Pense nessa reflexão e tire suas conclusões. Aí já aproveita, coração, compartilha, comenta e se inscreve aqui. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, que habita em nosso Espírito, permitir. Tchau, tchau.